Glória a Deus. Abra comigo aí então, Carta aos Hebreus, capítulo de número 1, capítulo de número 1. Carta aos Hebreus, capítulo de número 1. Eu quero ler o primeiro versículo da palavra de Deus e também o segundo versículo. Deus tem ministrado ao meu coração neste texto. Confesso que já há alguns dias eu tenho meditado e nós estamos estudando aqui a lição que está falando sobre Trindade e traz luz também sobre esse texto que fala sobre o Filho, mas nós vamos meditar um pouco. Deus tem colocado algo no meu coração para essa manhã. Tem alguns departamentos que ainda não louvaram, e se não louvar agora de manhã, louva à noite, tá bom? Jovens, irmãs e varões, tá certo? Para a gente otimizar o tempo e não sair daqui 5 da tarde, né? Tá bom? Eu sei que tem irmãs que estão preocupadas com a comida. Hoje o teu marido vai te dar folga, irmãs. Poxa, as irmãs ainda deram glória, ó. Hoje o teu marido vai te levar para comer fora hoje. Olha aí, pode ser profético, né, pastorada? Se não, tem a cantina do Paulo Enes lá, que está todo vapor, viu? Paulo Enes chegou 7 horas da manhã vendendo salgado, irmão, pensa. Aquele animado, viu? Glória a Deus. Acharam aí, irmãos? Amém. A minha versão é a Almeida atualizada. Ela diz assim: antigamente Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado por estar na tua presença. É uma manhã especial de júbilo, de alegria, de gratidão. É uma manhã que nos reunimos para celebrar a Ti. Eu sei que os louvores já têm engrandecido ao Teu nome e a Tua presença já tem sido notória em nosso meio. Agora, Senhor, diante do texto lido, que o Teu Espírito nos abra a porta da palavra, e que venhamos, Senhor, compreender aquilo que o Senhor quer nos transmitir na manhã deste dia. Fala comigo, Senhor, fala com a Tua igreja, fala com todos nós, Pai, segundo a necessidade do nosso coração, e abençoa-nos com a Tua palavra, que seja alimento do céu para o nosso coração, e sejamos tocados por ela, através da ação do Teu Espírito neste lugar, para a glória do Teu santo nome. Amém e amém. Pode se assentar, irmãos, por favor. O escritor aos Hebreus, quando propõe escrever esta carta, ele propõe escrever aos novos convertidos que vinham do judaísmo, aos que estavam ingressando na fé cristã, e ele deseja apresentar Jesus àqueles que queriam servir a Jesus, mas ainda preso às liturgias, aos atos religiosos que eram praticados no judaísmo. E a proposta do escritor aos Hebreus é mostrar a superioridade de Cristo, a superioridade de Jesus. De autoria desconhecida, alguns apontam para Paulo, outros para Apolo, ou até mesmo para Lucas. Mas independente de quem tenha escrito, nós sabemos que a autoria é divina, porque a palavra nos diz que homens foram inspirados por Deus para escrever a santa palavra. Então nós sabemos que este escritor
ele propõe mostrar Cristo superior aos anjos, Cristo superior a Moisés, ao sacerdócio levítico, Cristo superior à lei. Cristo é superior em todas as coisas. O sacrifício de Cristo superior a qualquer outro sacrifício, apontando para a suficiência em Cristo. Nada mais precisamos senão crer no sacrifício de Cristo. E ele inicia no versículo 1, dizendo que nos tempos antigamente Deus falou. Nós sabemos que a revelação de Deus ao homem, ela foi de forma progressiva, de forma crescente, de forma gradual. E ele fala então que Deus falou muitas vezes. E quando nós abrimos o Velho Testamento ou o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus se revelando ao homem de forma pontual, com algumas manifestações chamadas de manifestações teofânicas. Pedro escreveu na segunda carta, no capítulo 1, segunda de Pedro, 1:20, diz assim que primeiramente, porém saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito. Então tudo o que Deus falou na velha aliança, Deus falou pelo seu Espírito. E essas formas, estas manifestações de Deus, ela se deu ao homem, ela se deu à humanidade de diversas maneiras. O texto diz: Deus falou de muitas vezes e de muitas maneiras, porque Deus sempre fala. Deus sempre nos dá a sua palavra. Se estivermos sensíveis à voz de Deus, nós sempre vamos contemplar, ouvir e perceber a presença de Deus. Não apenas antigamente, mas Deus se revelou através da natureza criada. No Salmo número 19, diz que os céus declaram a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra da criação. Diz também, um dia faz menção a outro dia. Uma noite a outra noite. É Deus se revelando. O 4, ou melhor o 3, não há linguagem, não há fala, mas a sua voz ecoa na criação. O escritor Paulo, quando escreve aos Romanos, no capítulo 1, ele diz que o que de Deus podia se conhecer, 19 e 20 de Romanos, ele se deu a conhecer através da criação, através da obra criada, e por isso o homem é indesculpável, porque escolheu adorar outras coisas, adorar a criatura e não adorar ao Criador. Portanto, Deus fala através do sol que se levanta pela manhã. Quando vemos o nascer do sol, lindo, aparecendo no horizonte, quando olhamos para o céu azul, quando olhamos para a noite estrelada, quando olhamos para a natureza, as cachoeiras, quando ouvimos o som dos trovões,
Aleluia. Quando vemos o mar, com toda a água que cai no mar, o mar nunca se enche, porque está escrito na palavra que Ele impôs limite aos mares. Ele declarou na sua palavra: até aqui virás com as suas ondas empoladas e não passarás desse limite. Deus fala através da natureza. Deus fala através do sorriso de uma criança. Aleluia. Deus fala através do choro de uma criança. Deus fala através das muitas águas. Então, de diversas maneiras, Deus está falando. Quando acordamos pela manhã e vemos no jardim o orvalho que caiu, não vimos, mas o Senhor está derramando e mostrando o seu cuidado, o seu poder para com a natureza. Quando ouvimos os pássaros cantando, aleluia, e Deus está cuidando dos pássaros, Deus está cuidando das flores do campo, Deus está anunciando que há um Deus poderoso, há alguém que rege o universo, há alguém que criou todas as coisas, e Ele está falando através da natureza, aleluia. Mas Ele também fala através da sua palavra, porque Ele nos deu a sua palavra. Ele diz que a sua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, e ela é luz que ilumina o nosso caminho. O salmista pergunta: como o jovem, eu vou colocar como o homem pode conservar puro o seu caminho? Observando-o conforme a sua palavra. Ele diz: a tua palavra, Senhor, eu guardei, eu escondi no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Então Deus sempre está falando. Pergunte para alguém do teu lado: já ouviu a voz de Deus? Tem gente buscando profetas, tem gente buscando revelações, e ao buscar profetas recebe profetadas, ao buscar revelações recebe revelamentos, movidos pela intuição do homem, da natureza humana, enquanto Deus está falando a todo tempo ao seu coração, enquanto a maior profecia está aqui na palavra de Deus. Mas às vezes temos preguiça de abrir a palavra e ler, de meditar na palavra dia e noite, e estamos preocupados em ouvir a voz de Deus de outras maneiras. Mas eu quero declarar para você na manhã deste dia: Deus já está falando nesta manhã. Nos louvores Ele fala, nas canções Ele fala, no sorriso Ele fala, no abraço silencioso de uma irmã, no abraço silencioso de um irmão, Ele está transmitindo o seu amor para nós. Ele falou aos pais, aos patriarcas, Ele falou aos profetas, Ele falou aos sacerdotes, Ele falou aos reis, Ele falou aos juízes. E nós vemos Deus falando, se revelando ao homem através da aparição do anjo do Senhor. Eu me lembro quando Gideão estava malhando trigo no lugar onde era para se pisar uvas, protegendo a sua família, protegendo a sua produção dos midianitas, e de repente o anjo do Senhor aparece a ele, e o anjo do Senhor diz a ele: o Senhor é contigo, varão valoroso.
Ele questiona ao Senhor, mas olha o que aconteceu das suas promessas e de tudo que foi dito. Não temas, porque eu te escolhi para livrar o meu povo das mãos dos midianitas. Eu vejo Deus aparecendo como anjo do Senhor a homens que viveram experiências sobrenaturais. Eu vejo o Senhor aparecendo à mulher de Manoá enquanto ela estava no campo, dizendo que ela era estéril, mas que ela daria à luz a um filho, e aquele filho seria consagrado, aquele filho seria especial. Ela, quando conta para Manoá, Manoá diz assim: olha, eu quero também receber a visita deste ser, porque eles entenderam que era algo do céu. Manoá vai orar ao Senhor: Senhor, da maneira que o Senhor apareceu à minha esposa, aparece para mim também. O anjo do Senhor aparece novamente à sua esposa. Manoá não está presente, mas aí ela diz assim: espera aí, deixa eu lá chamar o meu marido, porque ele também precisa ouvir a sua voz, ele também precisa saber o que o Senhor está me comunicando. Porque Deus estava entregando algo do céu para homens. Ele diz: olha, não tem como cuidar de algo que venha do céu com estratégias da terra. Então Manoá diz: Senhor, como é que eu vou cuidar desta criança que o Senhor está dando? Manoá se apresenta diante do anjo do Senhor. O anjo do Senhor o responde. Manoá diz assim: ó, vamos sentar, vamos comer uma comida, eu vou preparar um churrasco, eu vou preparar um pão. Ele diz: não, eu não quero nada disso, mas se você oferecer um culto, se você oferecer um sacrifício, eu vou receber dos altos céus. Aleluia. Manoá insiste: mas espera aí, antes de eu ir lá pegar o sacrifício, como é que o Senhor se chama? Ele diz assim: por que você está preocupado com o meu nome? Visto que o meu nome é maravilhoso. O maravilhoso estava se revelando ao homem. O maravilhoso está no nosso meio. O profeta Isaías declarou: e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Deus fala com Abraão. Quando com dia quente 3 anjos aparecem a Abraão, e a Abraão diante de 3 homens, ele se prostra e diz: meu Senhor. Ele estava falando do Deus que o aparecia, e ele oferece adoração àquele anjo do Senhor que estava ali aparecendo. O Senhor aparece a Josué, quando a Josué estava chegando para conquistar Jericó, e ele estava preparando uma estratégia de guerra, mas ele encontra um capitão. A Bíblia diz que um capitão dos exércitos estava ali com uma espada desembainhada, e Josué temeu: meu Deus, eu já tenho que preocupar para o lado de lá, mas já tem um guerreiro forte aqui desse lado. Josué pergunta: ei, tu és dos nossos ou tu és do lado de lá? Ele falou: olha, eu sou aquele que vem em nome do Senhor dos exércitos poderoso. E tem mais, Josué: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A presença dele está aqui. Você já pode sentir a presença dele, já pode ouvir a voz dele nesta manhã. Ele se apresentou a Moisés. Moisés estava lá no deserto, uma vida pacata. De repente ele vê um arbusto pegando fogo, mas não acabava o fogo. Ele chega perto para ver o que está acontecendo, a curiosidade. O Senhor o atraiu. Ei, irmão, Deus cria formas de nos atrair à sua presença.
às vezes movidos pela curiosidade, por saber o que é. Deus cria estratégias de nos atrair à sua presença. Deus mudou o horário de Santa Ceia. Deus está falando aqui, ó, porque tem gente que não pode nunca vir sábado. Aí Deus mudou, põe domingo de manhã, porque o meu filho tem que participar da mesa. Meu filho tem que tomar a primeira ceia, porque a primeira ceia é combustível, é alimento, é força, é vigor, é refrigério, é bálsamo para ele caminhar. Darashomanai, Labassube Anagasaia, Tibianarashomanai. Deus se revela a Moisés. O povo tem medo dos relâmpagos, dos trovões, porque eles não estavam acostumados com o culto do céu. E quem está acostumado com o culto na terra, nunca consegue cultuar nas regiões celestiais. O povo diz: Moisés, ó, fala o Senhor conosco, que ó, esse Deus aí é muito barulho, porque Deus manifestou com raios, com trovões, com tempestade. A Bíblia diz que o Monte Sinai, a base do Monte Sinai estremecia. Era Deus dizendo: eu quero me revelar ao povo, eu quero me manifestar no meio do povo. Mas o povo está dizendo: Senhor, fica lá que eu vou ficar aqui. Senhor, eu tenho medo desse negócio. Ei, não fica com medo da presença de Deus. Não pense que a presença de Deus é só para o pastor, é só para o colegiado dos obreiros. Não, a presença de Deus é para você. Aperte a mão desse irmão, diga para ele: é para você, é para você, é para você. Receba desde já a presença, o renovo, a graça, a paz, a palavra, a voz de Deus. Deus se manifesta então de diversas maneiras. Naquela brisa suave, quando Elias estava na caverna, Deus estava manifestando ali. Porque Deus não fala só no barulho, Deus não fala só no Pentecoste, Deus não fala só no monte fumegando, Deus fala no silêncio. E Deus está falando comigo aqui, ó, que você está falando demais. Enquanto você fala demais, você não ouve a voz de Deus. Tem gente que fala muito. Enquanto você está falando, você não está deixando Deus falar. Está preocupado, ansioso, buscando tantas coisas, e não está permitindo se ouvir a voz de Deus. Mas o Senhor está dizendo: eu ainda falo. Mais uma vez, diga para essa pessoa: o Senhor está falando. Demarachobe anabarraia. Então o escritor diz: Deus falou muitas vezes. E se nós buscarmos aqui, a gente vai achar muitas aparições teofânicas de Deus na sua palavra. Inúmeras apresentações de Deus de formas pontuais. Deus estava se revelando de forma gradual. Ele falou em momentos específicos. Ele levantou pessoas com propósitos específicos, para ocasiões específicas, para ministérios específicos. Mas Ele nunca deixou de falar com o homem a quem Ele criou, segundo a sua imagem, a sua semelhança, porque Ele tinha algo maior preparado. Porque Ele tinha algo maior reservado. E aí esse escritor diz assim: depois que Deus falou de muitas maneiras, de diversas formas, aos nossos pais, aos patriarcas, aos profetas, aos sacerdotes, aos juízes, aos reis,
Todos eles, em algum momento, foram portadores da voz de Deus para o povo. Mas ele conclui dizendo assim: mas nestes últimos dias, ele nos falou através do Filho. Nestes últimos dias, ele nos revelou o seu Filho amado. Ele diz que o Filho é o esplendor da sua glória. Ele constituiu o Filho como herdeiro de tudo. O escritor mesmo aos Hebreus, no capítulo 2, ele diz que nós precisamos nos apegar com firmeza às verdades ouvidas. Capítulo 2, versículo 1, para que delas jamais nos desviemos. Olha só, as manifestações de Deus à humanidade, e hoje, como privilegiado que somos, de ter recebido a palavra, não através de profetas, de reis, de sacerdotes, dos pais, não a revelação limitada do Antigo Testamento, mas a nós é dado o privilégio de conhecer a revelação de Deus, o Pai, através do seu Filho, a quem Ele constituiu herdeiro de todas as coisas, a quem é o resplendor da sua glória, ou como estamos aprendendo, é da mesma natureza do Pai, o Filho. Mas ele está dizendo no versículo 2, se atente a isso, para que não nos desviemos. No 2, porque se a palavra falada por meio de anjos, aquela entregue no Sinai, que foi entregue a Moisés, as leis, se aquela palavra entregue por meio de anjos tornou-se firme, e por toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, o versículo 3 diz: como escaparemos nós, se não atentarmos para esta tão grande salvação, esta que foi primeiramente anunciada pelo Senhor, e agora a nós que ouvimos. Enquanto o povo da velha aliança recebeu uma revelação limitada, gradual, em que ainda não era manifesto totalmente a excelência, a supremacia do poder de Deus através do seu Filho. Ele está dizendo, em 2026, nós temos ouvido a sua voz, além da palavra já nos entregue, além da natureza criada, além de tudo que podemos ver, Ele tem falado com o povo, Ele tem falado conosco, através da manifestação de Jesus Cristo. A revelação de Jesus Cristo é o ápice da palavra de Deus. A revelação de Deus através de Jesus Cristo é a maior revelação apresentada à humanidade, é o ápice daquilo que Deus queria mostrar-se ao seu povo, e Ele se mostra através de Jesus Cristo, este que foi anunciado pelo anjo a José, enquanto ele sonhava, porque José temia receber Maria por esposa, mas ele diz: não temas, porque este que está sendo gerado, como disse o profeta Isaías, ele será chamado o Deus conosco. Ele é o Emanuel, é o Deus que vai se encarnar à humanidade, é o Deus que o profeta Isaías declarou: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse Jesus na Trindade, ele se apresenta, diz: eis-me aqui. Você lê, pensa que é o profeta Isaías, mas na Trindade e na divindade, Jesus está dizendo:
envia-me a mim. Eu vou a um povo que vai me ouvir, mas não vai receber a minha palavra, a um povo que vai me ver, mas não vai me receber no coração. Mas não importa, ele veio com uma missão, ele veio com uma missão, ele veio com um propósito, e a palavra diz que todos os que o receberam, Deus deu-lhes o poder de ser chamado filhos. A revelação em Jesus Cristo nos mostra o que o anjo disse a Maria, quando ele diz: não temas, porque essa criança que está no seu ventre será chamada Filho do Altíssimo. Aleluia. Em João, Jesus revela, ou Jesus é revelado como aquele que é Deus. Em João, Jesus se apresenta de diversas formas, porque enquanto na velha aliança, o Senhor fazia cair o maná do céu, enquanto na velha aliança o Senhor dava o pão diário, a cada dia vinha uma porção, e Ele disse isso, aqueles judeus, os nossos pais comeram o maná do deserto, todos eles pereceram, mas agora Ele diz assim: eu sou o pão da vida. Enquanto na velha aliança era o pão diário, Ele está dizendo a nós: eu sou o pão da vida, eu sou alimento para a vossa alma. Enquanto lá no deserto a rocha vertia água por um tempo, eles continuavam e a sede voltava. Ele diz para aquela mulher samaritana: quem beber desta água, desse poço, igualmente lá na velha aliança, vai voltar a ter sede. Porque quem não conhece a Jesus, o Filho, o Deus encarnado, ele sempre está buscando se saciar de alguma forma. Quem não tem um encontro verdadeiro com Jesus, ele procura se preencher nas amizades, nos círculos sociais, nas bebidas, nas drogas, no trabalho. Ele procura preencher a sua alma com alguma maneira. Mas quando ele conhece a revelação de Jesus, que é total ao homem, ele não precisa mais de subterfúgio algum. Ele não precisa mais procurar se saciar com músicas, com amizades, com bebidas, com drogas, porque Jesus, Ele é a fonte de água viva. Ele diz para aquela mulher: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque vai se fazer uma fonte jorrando para a água viva. Jesus, enquanto no deserto a nuvem, uma aparição de Deus, uma forma de revelação a Deus, guiava o povo. De dia a nuvem, de noite a coluna de fogo. Jesus em João, ele se apresenta como: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Enquanto lá no deserto eles recebiam, eles experimentavam curas, o Senhor está dizendo: eu sou a vida eterna. Enquanto homens caem, morrem e não voltam mais, Jesus está dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, ainda que esteja morto, vai viver, porque eu sou a vida eterna. Lá no passado ele prolongava os dias de vida, mas aqui hoje ele te dá a vida eterna. Ele se revela de diversas formas, porque hoje Ele nos falou pelo Filho. Ele é o bom pastor. Sim, Ele é o bom pastor que cuida do seu rebanho. O que o salmista expressou: o Senhor é meu pastor e não falta. Porque em algum dia vai faltar emprego, e algum dia vai faltar mantimento, e algum dia vai faltar alguma coisa que você precisa.
mas o bom pastor não falta, a presença dele não falta, a graça dele não falta. O salmista diz: eu sou o bom pastor. O salmista diz: o Senhor é meu pastor, nada tenho falta. E Jesus diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Olha, o bom pastor, ele fala, e as suas ovelhas conhecem a sua voz. Você conhece a voz do seu pastor? Jesus se revela como Pai, porque Ele diz: eu e o Pai somos um. Enquanto o mundo carece de referências, porque às vezes pessoas que colocamos como referências nos decepcionam, enquanto às vezes filhos se decepcionam com seu pai, enquanto os judeus da época tinham o pai como uma figura distante, que não se alcançava, Jesus, ele se revela como um pai, e o pai é aquele que abraça, o pai é aquele que cuida, o pai é aquele que provê, o pai é aquele que ampara. Deus está falando com pessoas nessa manhã. O pai é aquele que sustenta. O pai é aquele que não olha a sua condição, mas ele apenas te ama. O pai é aquele, como ele se revelou lá na parábola do filho pródigo, que o filho estava sujo, o filho estava longe, o filho havia traído a confiança do pai, mas quando o filho decide voltar, ele diz assim: ó, o pai estava pronto para recebê-lo. Ei, não importa quão distante você esteja nesta manhã, não importa quão distante você esteja neste tempo, o pai quer se aproximar de você, o pai quer se relacionar com você, o pai quer ser íntimo de você, o pai quer se revelar a você. Enquanto lá atrás não se tinha esse privilégio, hoje eu e você temos a oportunidade, eu e você temos a graça, e não é por causa de nós, é por causa do que Ele fez por nós. Jesus revela o seu amor por nós, quando Ele diz: ninguém tira a minha vida, eu a dou por amor de vós. Jesus revela o seu amor à humanidade, quando Ele se esvazia da sua glória, quando em obediência Ele desce da glória, se esvazia da sua divindade. Ele diz a Escritura: toma forma de homem, toma forma de servo, e de maneira obediente Ele suporta a cruz, Ele suporta os açoites, Ele suporta a afronta. Por isso o escritor aos Hebreus capítulo 12 vai dizer: olha para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, porque sabendo do que Ele tinha, sabendo do que Ele estava proposto, Ele suportou a cruz, Ele desprezou a afronta, suportou as perseguições, suportou as lutas. Ele foi como homem, como eu e você. Na sua natureza humana, em tudo Ele foi tentado, mas sem pecado. Como homem, Ele teve sede, Ele teve fome, Ele se cansou, Ele chorou. Mas como Deus, Ele olhou para mim e para você e nos perdoou. Como Deus, Ele caminhava entre a multidão, e de repente uma mulher que há 12 anos padecia de uma enfermidade incurável,
Como Deus, no meio da multidão, ao receber o toque com fé daquela mulher, aquela mulher é curada instantaneamente. Como Pai, como Deus, um leproso se aproxima dele e diz: Senhor, se quiseres, o Senhor pode me limpar. Os homens os reprimiam, os homens os faziam estar em lugares retirados, mas o Jesus Deus que veio se revelar a nós, Ele olha para aquele leproso, Ele toca aquele leproso, Ele diz: eu quero, seja limpo. O Jesus que se revela a nós é aquele Jesus que olhou para Jairo, um pai desesperado, e diz: não temas, apenas creia. A revelação de Jesus a nós é a certeza de que Ele é alimento para a nossa alma, Ele é água para matar a nossa sede, Ele é um milagre que nós necessitamos, Ele é a cura que nós necessitamos. A certeza de Jesus que nesses últimos dias se revelou a nós e está falando com nós, é aquilo que João disse na sua epístola: nós pudemos ouvir, as nossas mãos puderam apalpar do verbo da vida. João testificou do amor de Jesus. João, como eu e você, recebeu do amor de Jesus, e por isso no seu evangelho, quando ele escreve, ele diz pelo menos 5 vezes: aquele discípulo a quem Jesus amava. Não era outro que estava falando, era o próprio João que estava dizendo: eu sei que Ele me ama, e se Ele me ama, isso basta. Se eu sou filho, isso basta. Eu o conheço, sei quem Ele é. Eu não preciso buscar em outras fontes, eu não preciso buscar em outras revelações, porque eu sirvo àquele que é tudo que a minha alma necessita. Ei, Ele é tudo o que você precisa. Ele é a voz em meio ao silêncio, Ele é o silêncio em meio ao mundo barulhento, Ele é a paz que excede a todo entendimento, Ele é a alegria em meio às tribulações, Ele é o sustento na hora da adversidade, Ele é o consolador no momento de choro, Ele é o Pai da misericórdia quando o mundo te condena. Alguém vai olhar: onde estão os teus acusadores? Ele vai dizer: eu não te condeno, porque Ele é o Pai que perdoa, Ele é o Pai que restaura, Ele é o Pai que liberta, Ele é o Pai que ama, Ele é o Pai que te abraça nesta manhã e te chama: vinde, filhinhos, a mesa já está preparada. Eu desejei muito comer convosco esta ceia. A primeira ceia de 2026 é para mim, a primeira ceia de 2026 é para você, porque neste tempo o Filho nos chama à celebração. Coloca-se em pé. O Senhor te chama à mesa da comunhão. O Senhor te chama para desfrutar da sua presença. E eu quero fazer uma oração junto contigo nesta hora. Pastorada, pode louvar? Por gentileza. Eu quero que você ponha a mão no seu coração. Feche os teus olhos, por gentileza. Eu não sei o que você precisa nessa manhã.
mas o Senhor tem tudo o que você precisa. Eu não sei qual a tua necessidade nessa manhã ao chegar nessa ceia. Eu não sei qual a expectativa que você tinha em seu coração ao sair de seu lar, acordar mais cedo no domingo, para quem não tem um costume, e se dirigir a esta casa. Eu não sei o que permeia a sua alma, eu não sei o que angustia o seu coração, eu não sei o que aflige o seu sentimento, mas o Senhor nessa manhã quer se revelar a você. Ele quer se revelar como o Pai, Ele quer se revelar como Deus, Ele quer se revelar através daquilo que você mais necessita, porque Ele quer preencher essa lacuna. Se você permitir, Ele está batendo a porta do teu coração. Ele está batendo a porta do seu coração. E Ele quer entrar, Ele quer cear, Ele quer ter comunhão, Ele quer ter tempo de mesa com você. Ele quer participar da sua vida. Ele quer voltar a controlar os seus pensamentos. Ele quer. Ele bate a porta nessa manhã. Ele quer fazer morada. Ele quer restaurar a comunhão. O Senhor sabe que você precisa restaurar a sua comunhão com Ele. Ele quer restaurar a presença dEle dentro de você. Não mais para ser limitada a um tempo de culto, mas Ele quer em todo o tempo ser glorificado na sua vida. Você está de olho fechado? Se você está com a mão no seu coração, comece junto comigo a orar a Ele. Comece a apresentar-se diante dEle, dizer: Senhor Jesus, obrigado pelo teu sustento. Comece a dizer a Ele: obrigado porque eu cheguei até aqui. Obrigado porque o Senhor me cercou com teu cuidado e eu tenho esse privilégio de estar em volta dessa mesa. Obrigado porque eu pude nessa manhã ouvir a tua voz. Obrigado porque o Senhor se revela a nós cada vez que nós nos aproximamos de ti. Você pode ser grato a Ele por essa oportunidade que temos de adorá-lo, de glorificá-lo, de bendizê-lo, de agradá-lo com a nossa adoração. Espírito de Deus, passa agora pela tua igreja. Passa em revista cada um do teu povo. Senhor, põe o teu bálsamo em cada coração. Jesus, revela-te nessa situação que este teu filho, que essa tua filha está vivendo. Revela, Senhor, o teu favor. Revela, Senhor, a tua graça. Revela, Senhor, a tua misericórdia. Revela, Senhor, a tua restauração. Revela, Senhor, o teu perdão. Que toda acusação do diabo seja lançada por terra, porque o Senhor nesta hora nos perdoa. Nos receba em tua presença como filhos amados e nos ensina a desfrutar desta comunhão. Jesus, eu oro a ti pedindo que o Senhor não deixe que o inimigo roube a nossa comunhão, roube a nossa paz, roube a nossa alegria, mas blinda nesta manhã os corações, blinda as nossas vidas, blinda as nossas mentes, blinda os nossos ouvidos. Não deixa que nada roube a tua presença que queima agora nos corações, a tua presença que queima agora em cada alma, a tua presença que queima agora em cada vida. Que seja constante e crescente, e que possamos conhecer e prosseguir em conhecer-te ainda mais. É a minha oração, é a oração da tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Amém.